Olá, boa tarde. Direito à vida. Com a pandemia, a falta de acesso às UTIs e de obstetras especializados para tratar grávidas com Covid-19 são apontados como motivos para a morte de gestantes em 2021. E o número já superou o número de mortes do ano passado. Mas o que fazer para combater a mortalidade materna aqui no Brasil? Bom, esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos a outros. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, garante à defesa do ex-governador do Paraná, Beto Richa, acesso ao conteúdo das delações do ex-diretor da Secretaria de Educação do Estado, Maurício Fanini. Maurício Fanini foi preso na Operação Quadro Negro, que apura o desvio de mais de 20 milhões de reais na construção de escolas no Paraná. Presidente da República Jair Bolsonaro entra com nova ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição de circulação de pessoas nos estados. E ainda, na reportagem especial dos 130 anos do STF na era da República, o tenentismo na década de 20 e a atuação do Judiciário para evitar a violação de direitos humanos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu à defesa do ex-governador do Paraná, Beto Richa, acesso específico às delações do ex-diretor da Secretaria de Educação do Estado, Maurício Fanini. O depoimento ocorreu no processo em que Beto Richa responde por corrupção passiva e outros crimes. Maurício Fanini foi preso na Operação Quadro Negro, que apura o desvio de mais de 20 milhões de reais na construção de escolas no Paraná. Ele fez acordo de delação premiada em 2018. Os advogados do ex-governador Beto Richa recorreram ao Supremo Tribunal Federal depois que a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba negou acesso ao conteúdo da delação. Segundo a defesa, a decisão descumpre a súmula vinculante 14 do STF, que garante ampla defesa e acesso aos autos. A Justiça em Curitiba justificou que já repassou as informações a um advogado de Beto Richa que atua em outro processo, mas o ex-governador tem diferentes advogados em 3 processos criminais. O ministro Gilmar Mendes afirmou que há elementos produzidos e relacionados ao caso específico da Operação Quadro Negro que não foram fornecidos à defesa. Por isso, determinou a liberação das informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição de circulação de pessoas nos estados. A ação questiona o toque de recolher para conter a Covid-19, decretado em Pernambuco, no Paraná e no Rio Grande do Norte. A ação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela AGU, Advocacia Geral da União. O principal pedido de Jair Bolsonaro é que seja declarada a inconstitucionalidade das medidas de lockdown e de toque de recolher administradas unilateralmente pelos estados contra a Covid-19. Ele pede que seja determinada a suspensão dessas medidas. Em nota, o presidente afirmou que os direitos constitucionais de ir e vir, de trabalho e a vida estão sendo violados. Jair Bolsonaro também argumenta que deve ser considerado o avanço da vacinação, protegendo assim o direito à saúde. A ação não tem relator definido. E essa não é a primeira vez que Bolsonaro recorre ao STF para pedir a anulação de decretos de governadores. Em março, o ministro Marco Aurélio rejeitou o pedido de invalidação dos decretos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul sobre medidas de contenção da Covid-19. Na época, Bolsonaro entrou com a ação sem intermédio da AGU. O ministro Marco Aurélio afirmou que não cabe ao presidente da República acionar diretamente o STF. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça cassou o ato do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que anulou contratação de empregados da Fundação Piratini.
Por maioria, a sexta turma deu provimento a recurso em mandado de segurança para cassar ato do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que anulou a contratação de 14 empregados da Fundação Piratini, gestora de emissoras públicas de TV e rádio no Rio Grande do Sul. As contratações autorizadas pelo governo gaúcho foram feitas para permitir a implantação de uma emissora de rádio. Os recorrentes foram dispensados dos cargos mais de 10 anos depois, sob a justificativa de que a admissão seria ilegal por não ter sido precedida de aprovação em concurso público. No recurso apresentado ao STJ, os empregados que foram contratados entre os anos de 1988 e 1989, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, pediram um reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo e da decisão nele proferida. Alegaram que a decisão do Tribunal de Contas ofendeu o direito ao contraditório e à ampla defesa e requereram a manutenção das contratações com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Segundo o voto da ministra Laurita Vaz, que prevaleceu na sexta turma, os autos mostram que o Tribunal de Contas do Estado determinou em 1995 que fossem anulados os contratos de trabalho dos empregados da Fundação Piratini em procedimento do qual eles não participaram, pois nem sequer foram intimados. A decisão que anulou as admissões só foi comunicada aos empregados formalmente em 2000. A ministra apontou, entre outras coisas, que a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, somada à possibilidade de convalidação das contratações, são suficientes para justificar o provimento integral do recurso dos empregados com a concessão da segurança. Veja a seguir, número de grávidas mortas por complicações de saúde este ano já é maior do que o registrado em todo o ano passado. No próximo bloco vamos falar sobre o direito à vida. Voltamos já. Eu posso citar dois aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses dois itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. Hoje é o Dia Internacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna. E segundo o Observatório Obstétrico do Brasil, a pandemia agravou os problemas e o número de grávidas mortas por complicações de saúde este ano já é maior do que o registrado em todo o ano passado. Pressão alta, hemorragia e aborto são as principais causas de morte de gestantes no país. O óbito materno é definido com a morte da mulher grávida no parto ou ocorrida até 42 dias após o fim da gravidez, causada por alguma complicação de saúde ligada à gestação. O Dia Internacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna foi criado para reforçar a atenção à saúde das grávidas e recém-nascidos. Entre 2017 e 2018, 59 mães morreram para cada 100 mil nascidos vivos. A meta definida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas é reduzir para 30 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030. De acordo com o Observatório Obstétrico do Brasil, de janeiro deste ano até a primeira quinzena de maio, foram registradas 642 mortes de grávidas ou mulheres que tiveram filhos, 185 mortes a mais do que o registrado em todo o ano passado. Entre as causas apontadas, na maioria dos casos, a falta de acesso às UTIs e de obstetras especializados para tratar grávidas com Covid. O Ministério da Saúde afirma que os profissionais receberam orientações de cuidados dessa população. Grávidas e puérperas são consideradas do grupo de risco pelo Ministério da Saúde em relação à Covid-19 e fazem parte do Plano Nacional de Imunização, as que apresentam alguma comorbidade. Uma vez que o Estado, sendo saúde da mulher ou não, sendo caso de gestante ou não, ele se omite, uma vez esse cidadão, essa cidadã procurando atendimento médico e não oferece esse atendimento e chega a haver morte em relação a isso pode ser considerado crime, sim. Os gestores, eles podem ser responsabilizados
E nisso, dentro da bioética, é chamado de mistanásia, ou seja, é a morte miserável, é quando a pessoa deixa de ter o atendimento em razão de falta de estrutura, em razão de falta de mão de obra. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o obstetra e pesquisador do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Dr. Fernandes Figueira, da Fiocruz. Não, Dr. Marcos, que vai conversar comigo agora, Dr. Marcos, que já está na linha aqui com a gente. Marcos Nakamura, seja bem-vindo. Muito boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Bom, vamos lá. Nós apresentamos a reportagem que mostra ali uma pesquisa que realmente nós registramos no país aumento no número de mortes de grávidas e puérperas nesse período da pandemia. No geral, como é que o Brasil vem tratando essas mulheres? Nós estamos com índices controlados, saímos da curva em virtude da Covid-19. O que aponta os trabalhos do seu instituto, a sua linha de pesquisa? Sim. Bom, os dados mostram que saímos completamente da curva, né? Com o advento do Covid, nós vínhamos numa curva descendente nos 2 últimos anos, de 2018 e 2019, e com a pandemia, certamente houve um aumento do número de óbitos maternos, tanto em 2020 e 2021 provavelmente também teremos. Em 2018, 2019, mais ou menos 1.500, 1.600 óbitos maternos aconteceram no Brasil, e os dados preliminares do Ministério da Saúde que estão disponíveis já contam com mais de 1.800 óbitos em 2020, e provavelmente esse número deve ser ainda maior. Quais são as principais causas da mortalidade dessas mulheres e por que é tão difícil a gente controlar essa situação agora? Então, as principais causas, como a reportagem citou, de mortalidade materna são hipertensão, hemorragia, infecção e aborto, né? São as principais causas de mortalidade materna no Brasil. Nós estamos diante de uma situação particular com a pandemia, que tem impactado sobremaneira, né, a saúde das mulheres, em especial das gestantes e puérperas. Para se ter uma ideia, como eu citei, mais ou menos 1.500 óbitos acontecem anualmente por essas causas maternas habituais, além de outras, e só pelo Covid-19 nós já temos registrados, durante esse ano e 2 meses de pandemia, mais de 1.000 óbitos. Isso significa que mais de 2/3 dos óbitos que acontecem anualmente já temos só por uma causa, né, que é o Covid-19. E realmente a gente o tratamento, né, do Covid é um desafio. É um desafio para a população em geral, né? Nós temos aí casos de pessoas famosas com acesso a todos os recursos disponíveis que morreram, então essa doença grave atingindo mulheres grávidas que têm uma particularidade ainda maior no seu tratamento, dificultam, sim, o manejo terapêutico delas e por isso elas acabam tendo uma talvez maior suscetibilidade a vir a óbito. O senhor defende uma investigação dessa mortalidade materna e por quê? Então, os óbitos maternos, em geral, eles devem ser investigados. A investigação é importante para apontar aí as falhas no sistema de saúde, o que aconteceu, o que poderia ter sido feito de melhor. Em geral, os comitês de investigação de óbito materno das cidades e dos estados estão trabalhando durante a pandemia, estão investigando esses óbitos, só que acaba que muitas vezes essa resposta demora um pouco, essa investigação demora um pouco, ainda mais num contexto que a gente tem um número maior de óbitos. Mas queria apontar que a saída, na verdade, para esse problema que nós estamos vivenciando, particularmente do Covid, é a vacina, é a saída imediata e a vacinação, não somente de mulheres com comorbidade, como já está no PNI atual, mas também das mulheres sem comorbidade, porque elas representam mais de 60%
dos óbitos maternos por Covid acontecidos em 2021. E as mulheres que amamentam também, agora a gente tem visto bastante, né? Crianças que já nascem imunizadas. Isso, nós temos visto um movimento de vacinar as lactantes também, né? Sem dúvida, pelo menos o período do puerpério, né? Que é o período que vai até 42 dias após o parto, ele é um período que a gente também tem demonstrado nos estudos que tem maior suscetibilidade a desfechos graves, inclusive óbito. Então, sem dúvida, mulheres nesse momento devem ser vacinadas também. E, por que esse período também de puerpério é tão importante? A mulher ainda está fragilizada? Qual a base científica? Então, no puerpério acontecem mudanças fisiológicas, né, no corpo da mulher. Primeiro que ela tem uma perda sanguínea advinda do parto, mas, sobretudo, existe no puerpério uma facilidade maior à formação de trombos, né? Isso é um mecanismo fisiológico para proteger as mulheres no pós-parto de hemorragia. Só que a gente tem visto, né, que a Covid-19 é uma doença que também favorece a formação de trombos. Então, nós acreditamos que esse somatório de fatores, né, predisponentes a fazer trombos levam a essas mulheres a ter um maior risco no puerpério também. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Conversei aqui ao vivo com o doutor Marcos Nakamura, que é obstetra, e quero fazer só uma ressalva aqui, porque no início eu até troquei aqui o nome. Bom, vamos fazer a correção. Pesquisador do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, lá da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, mais uma vez, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado a você, boa tarde. E você vai ver daqui a pouquinho, na reportagem especial dos 130 anos do STF na era da República, o tenentismo na década de 20 e a atuação do judiciário para evitar a violação de direitos humanos. É já já. A promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai entregar daqui a pouco cobertores arrecadados em campanha solidária para pessoas em situação de rua. O tema foi: o inverno é tão frio, não é tão frio o inverno quando existe solidariedade. Vamos acompanhar agora a bela reportagem de Assaf Alcântara, direto de Belo Horizonte. A campanha foi um sucesso e durou apenas 20 dias, tempo suficiente para que o núcleo de voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecadasse 2.300 cobertores e sacos de dormir. Todo esse material será entregue num espaço cultural que fica bem no centro da capital mineira. O local, inclusive, foi adaptado para acolher pessoas em situação de rua e é sobre isso que nós vamos mostrar na reportagem agora. Olha só. Ao todo, 2.300 cobertores e sacos de dormir foram arrecadados. 3.000 máscaras produzidas por recuperandos das APACs em todo o estado de Minas Gerais também foram entregues para a população em situação de rua. Foi necessário um caminhão para fazer o carregamento das doações. A campanha de doação foi realizada pelo Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem como tema: o inverno não é tão frio quando existe solidariedade. Diversos prédios jurisdicionais de Belo Horizonte, como este, serviram como pontos de arrecadação. Essa ação, em tempos de pandemia, serve para proteger do frio e, principalmente, promover a solidariedade. Acho que a campanha, da forma como está se desenvolvendo, ela oferece bastante oportunidade para quem quiser doar, e os números que nós temos de doação bem refletem esse resultado e o sentimento de solidariedade dos servidores e de toda a população de modo geral. Os produtos arrecadados foram entregues ao projeto Canto da Rua Emergencial, que acolhe moradores em situação de rua, em média 800 por dia. Em pouco mais de um ano, mais de 8.000 já foram atendidos e acolhidos.
Outras 27 instituições de caridade da região metropolitana de Belo Horizonte também receberão os cobertores e sacos de dormir. Realmente, o inverno traz para as pessoas um sofrimento maior, né, na medida que eles não têm forma de proteção. Né, não tem casa para ficar, não tem lugar protegido para permanecer, então eles têm que se agasalhar de alguma forma. Então, mais uma vez, é importante, né, o tribunal estar trazendo para a população de rua essa possibilidade de maior cuidados. O espaço Canto da Rua Emergencial oferece ainda serviços de higiene pessoal, lavanderia, guarda-volumes, atendimento com profissionais de saúde, faz emissão de documentos, além de distribuir alimentos e até mesmo um espaço veterinário para cuidar dos pets das pessoas em situação de rua. A gente tem visto hoje, principalmente, que a nossa maior companhia são os animais. Em tempo de pandemia, muita gente fica em casa, às vezes morava sozinho, e com um animalzinho é a única companhia, a distração. Em tempos de pandemia, qualquer ajuda é muito bem-vinda para essas pessoas. E aqui, pelo menos, você consegue conversar, conhecer histórias, pessoas. Você tem o Tribunal de Justiça, né, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público, né, um atendimento bem melhorado, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como outros tribunais pelo país, tem realizado diversas campanhas de doação ao longo desse período de pandemia. No início do mês, foram doados 8 toneladas de alimentos. Lembrando que o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, vai pessoalmente, hoje à tarde, daqui a pouco, às 2h30, para fazer a entrega dessa doação de cobertores e sacos de dormir para pessoas em situação de rua. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos relembrar hoje como foi o movimento tenentista na década de 20 e como o Poder Judiciário atuou para evitar a violação de direitos humanos. 1922. O Brasil recém-saído da monarquia, com uma república ainda jovem e muita gente insatisfeita com o presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Uma política de privilégios para os grandes produtores de café. A revolta começou dentro dos quartéis, um movimento conhecido tenentista. Os jovens tenentes de todo o país foram às ruas reivindicar melhores remunerações, melhores condições de trabalho e de vida. Os tenentes queriam mudanças estruturais na política e direitos, como voto secreto, fim do controle político por uma minoria, modernização do país que ainda era muito agrário e acesso à educação. Esse movimento de 1920 serve como amálgama a pessoas que foram moldados nesse regime, ou seja, que tinham a expectativa de direitos e que conseguiram ver esses direitos aos poucos ou serem deturpados na visão deles ou não sendo implementados. Na época estava vigente a primeira Constituição do Brasil República, de 1891. A carta dava prioridade às finanças públicas e fortalecia os estados que receberam autonomia para controlar os próprios recursos. Com a insatisfação da política de Arthur Bernardes, vários movimentos semelhantes ao tenentistas surgiram em outros estados, como liderado por Carlos Prestes. O grupo dele se juntou a outro, formado em São Paulo, e ficou conhecido como Coluna Prestes. Apesar de percorrer mais de 25 mil quilômetros tentando incentivar a população a aderir à revolta, a Coluna Prestes, assim como outros grupos, se desfez anos depois e os principais líderes se refugiaram na Bolívia. No início do levante, do motim, eram 300 militares que estavam organizados para fazerem esse motim, para fazer essa manifestação, para fazer esse movimento para as ruas de tomada do poder, E quando eles se organizam para sair do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, dos 300, alguns foram ficando pelo caminho, foram desistindo, até mesmo porque o presidente, o Arthur Bernardes, ele já tinha dado uma proposta de redição a eles. O Estado já tinha falado que, já tinha negociado com eles de que, se eles se rendessem, não teria um desfecho trágico. Muitos aderiram a essa proposta do Estado de não continuar o levante, mas 17 saíram para a rua e com um fuzil em punho e rumo ao Palácio do Catete, que nós estamos falando do Rio de Janeiro,
capital da República na época, com o propósito de levar o movimento até o fim, né? E aí eles foram cercados, né, pela guarda do Exército do Estado, e eles foram mortos. Alguns foram presos e ficaram anos esperando por julgamento na Justiça Militar. Foi quando o Supremo Tribunal Federal foi acionado para impedir violações e determinar quando e quem deveria julgar, a Justiça Militar ou a comum. Um dos argumentos que foi discutido no STF foi até que ponto uma pessoa poderia ficar presa ou detida sem ter sido detida em flagrante delito, sem formação de culpa, sem sentença condenatória transitada em julgado. A discussão era essa. Nos processos da Justiça Militar, eles tinham ficado meses presos sem formação de culpa, sem flagrante delito ou sem sentença transitada em julgado. Então, é por isso que esses habeas corpus acabaram chegando ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro motivo. Um segundo é que o Supremo Tribunal Federal acabou se tornando a corte para onde todos os problemas começaram a desaguar. Ele, de fato, por mais que as pessoas dissessem que o Supremo Tribunal Federal não poderia se intrometer em questões políticas, o fato é que todos viam ele como um guarda-chuva, um salvaguarda. Segundo estudiosos, o movimento tenentista não conseguiu persistir devido a vários fatores, entre eles não ter um conjunto de ideias organizadas que sustentassem um programa político revolucionário. Mas a existência dele serviu para abrir os olhos da sociedade de que poderia ter mais direitos e também para o amadurecimento do judiciário brasileiro. Estudar o STF ou a Justiça Federal nesse período da Primeira República é como se fosse uma projeção de análise do período atual. Porque é o único período em que o STF, de fato, constitucional e institucionalmente, tinha a capacidade institucional de conhecer questões políticas. Hoje é um judiciário maduro, hoje é um judiciário que tem outra visibilidade, hoje as pessoas acompanham mais de perto, e quando as pessoas acompanham mais de perto, isso também provoca o judiciário ter um posicionamento mais consciente. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Muito obrigada pela sua companhia e até segunda. Tchau, tchau.